falta de coragem, falta de busca de um consenso, né? Que eu posso ser criticado pela mesma razão. Eu tomei uma decisão consciente, quando começou o governo, de não começar pela reforma política. Sabe por quê? Porque eu digo que se eu começo por aí, eu não faço mais nada. Porque a discussão vai ser muito grande. Então vamos pelas reformas econômicas. Isso não foi uma coisa feita por acaso. A da Previdência foi um desgaste para o senhor. Exatamente. Um desastre para o país, não para mim. É um desgaste. Um desastre para o país. E para mim, porque a popularidade cai, porque você tem que fazer coisa como agora. A popularidade requer o quê? Aumento. Se você tem responsabilidade... O desafio continua. Agora, continua. Continua o desafio. O que nós fizemos na Previdência foi um esforço enorme e o resultado é muito pequeno. Né? Agora, eu acho que na questão da reforma política, se não houver um acordo prévio e um debate no país sobre qual é esse acordo, é difícil. Tem que mudar o sistema eleitoral. Eu sou parlamentarista, já perdemos, eu acho que nós temos que ir para o voto distrital, né? Discute depois a forma do voto distrital, mas tem que quebrar o mecanismo atual, porque no mecanismo atual mudam as pessoas, mas não muda o estilo, são os mesmos. Facultativo, presidente? Eu acho que até esse ponto é possível chegar. Eu sempre fui contrário, porque eu achei que podia ser mais facilmente manipular. O Brasil avançou bastante, eu preciso estudar um pouco mais, mas eu chegaria até a discutir esse tema. Porque como está, não é que não dá para ficar, dá para ficar assim, mas dá nisso que acontece. Falta grandeza ao político brasileiro, é isso? Falta grandeza? Falta grandeza, mas eu vou ser claro. A gente fala sempre do político. A sociedade, a cultura política não é só o político. A expectativa da população não é diferente daquilo que o político cumpre. É mais fácil dizer, olha, o político é culpado. Aí tem aplauso. Mas não é só. Cada um de nós tem alguma responsabilidade por sermos assim transigentes demais com as coisas que são equivocadas. Né? Como diria o Pelé, o povo não sabe votar. Não, eu acho que o povo sabe votar. Não é o povo que não sabe votar. O sistema que faz pelo qual o povo tem que passar para votar que está errado. E, aliás, as pesquisas mostram que o povo, quer dizer, o eleitor está muito mais consciente, muito cada mais. vez mais, porque a democracia só é aprendendo, né? E essa discussão nova sobre a democracia direta, não é um perigo levantar Ela não é esse tema? nova, ela é antiga e está sempre beirando o fascismo, a manipulação. É um perigo. É perigo. Quer dizer, uma coisa é você, em certas questões, consultar o povo. Outra coisa é que a população deve participar mais de decisões. Tudo isso é justo, é necessário. Agora, quando se fala em democracia direta, é outra questão. Ela supõe o líder que tem capacidade de manipular, de falar, de usar os meios de comunicação, e depois, como faz a consulta para responder, a resposta vem o sim. Isso não é democracia. Mas, Esse plano de direitos humanos seria uma espécie de o Plano Nacional de Direitos Humanos que deu tanta polêmica? Seria uma espécie. Eu acho que é um equívoco. Né? Mas seria uma espécie de democracia direta? Eu não li o plano nos detalhes para saber. Acho que não vão nem a esse ponto. Eu acho que a história da invasão de terra, o senhor acabou sendo vítima até. Não, mas aquilo é um equívoco. Quer dizer, imagina você chamar, primeiro consultar para ver se pode ou não pode pedir para desalojar. Não, isso é um equívoco, não é nem democracia direta. Isso é bagunça. O senhor tem chamado esse fenômeno, por exemplo, que está agora presente no chavismo plebiscitário, né? Que está querendo virar moda na América do Sul, o senhor tem chamado isso de autoritarismo popular, burguesia do Estado. O burguesia do Estado é engraçado. Isso foi uma expressão que eu cunhei no tempo do regime militar, que era para fazer a crítica do que estava acontecendo, que era a formação de grandes empresas estatais que, na verdade, substituíam a empresa privada e as pessoas confundiam como se fosse um avanço socialista. Eu digo, não, isso é uma burguesia de Estado. Isso é uma contradição nos termos, eu sei que é. Mas é para chamar a atenção desse fenômeno. Agora, hoje seria um tripé de estatais com empresas grandes empresas privadas, e além disso as centrais sindicais. Ou fundos de pensão. Os fundos de pensão e as centrais vêm juntos. É um bloco de poder poderoso. Não é? Agora, é poderoso. E eu diria com um certo risco para a democracia. Porque fica muito forte e as decisões são tomadas sem passar pelo debate público. Você não sabe por que essas alianças são feitas. Por que tal empresa ou não aquela? É por alguma razão política, que não está discutida abertamente. É pela influência política, é pela influência de um sindicato, de um partido, do que seja. Então, nós no Brasil, é curioso isso. Saiu do horizonte a discussão sobre outra forma de organização econômica que não a capitalista. Os que se pensam que em nome da esquerda falam, mas se esquece de que não estão falando de algo diferente do capitalismo, estão falando de um capitalismo que não seja competitivo.
capitalismo monopólico, aí de Estado. Então, as pessoas, a diferença é, vamos ter mais capitalismo de Estado ou um capitalismo que, contendo empresas públicas, seja mais aberto e que não esteja submetido somente ao patrocínio de um partido, ao assistencialismo, ao clientelismo, etc, etc. Como é que o senhor vê o capitalismo chinês, por exemplo? É um capitalismo de um partido único. A China fez essa aliança incrível entre um partido com as multinacionais e organizou sua economia para exportação. Deu certo? Deu. A economia cresce muito. A pergunta é outra. Nós queremos viver num país onde não haja liberdade de movimento, de imprensa, onde a eleição não seja popular, não seja para todos, embora um país que cresça economicamente, onde todas as instituições de apoio ao trabalhador sejam frágeis. Então, o problema nosso não é discutir se vai crescer a economia ou não. De que maneira vai se organizar a sociedade. Mas, presidente, o senhor acha que ainda é forte no Brasil, nesse momento, essa ideia estatizante, essa ideia corporativista, isso que permite que o senhor use essa expressão capitalismo? Ela tem setores fortes e, evidentemente, eu acho que, ultimamente, no governo atual, tem havido uma tendência nessa direção. Essa tendência perpassa todos os partidos, inclusive o meu. Porque a tendência é brasileira, é antiga, vem da Espanha, vem de Portugal, esse capitalismo meio burocrático e tal. Agora, eu não acho que isso vai acontecer no Brasil. Por quê? Porque o Brasil não é só isso. Aqui nós temos instituições mais fortes, políticas, um judiciário mais independente, uma sociedade civil mais forte, um setor empresarial privado também poderoso. Então, não acho que isso vá se implantar no Brasil. Eu não acho isso, não. Eu acho que há uma tendência, eu acho que politicamente, eu pelo menos, que tenho outros valores, como eu sou mais democrático, eu acho que tem que discutir todas as formas que podem trazer consigo um risco de decisões que não passem pela opinião pública, pela discussão aberta, pela competição, pelo mérito, mas que sejam baseadas muito mais nos interesses de grupo partidários. O Brasil vive um momento separado da economia internacional, na contramão da economia internacional, um aparente boom econômico. Tá? Satisfação que vai desde os grandes grupos até o entusiasmo de grandes camadas populares. O senhor acha que esse tipo de desenvolvimento a partir do próximo governo, por exemplo, é sustentável? Bom, primeiro, não é o Brasil só que vive esse momento. Vários países que tiveram a capacidade. A minoria. É uma minoria, mas vários países têm conseguido se beneficiar do quê? Primeiro, de ter instituições mais fortes. E segundo, de entender que o desafio global está aí, precisa haver competitividade, precisa se preparar para competir. Terceiro, alguns, além de mais, se beneficiam de serem grandes exportadores de matéria-prima. Tá? Por causa da China, que tem chamado uma enorme demanda de matéria-prima, etc, etc. Então, isso deu um certo elan. Quanto tempo vai durar esse elan? Deus sabe, quanto mais duro, melhor para nós. Nós temos uma oportunidade. A sua pergunta, isso é suficiente para a longo prazo garantir? Nada é suficiente a longo prazo. A longo prazo é uma construção humana. Você tem que tomar decisões que vão moldando esse longo prazo. No nosso caso, eu acho que há alguns problemas a serem considerados. Um tem sido muito enfatizado ultimamente, que é, olha, será que nós não estamos nos baseando demasiadamente na exportação de commodities, de matéria-prima, e de alguma maneira dando menos atenção ao setor manufatureiro? É uma questão. Será que no futuro os grandes países que nos estão beneficiando, como a China, não vão ser nossos grandes competidores? Porque eles estão se preparando? Será que o sistema educacional, tal como nós o temos, vai ser suficiente para garantir um crescimento de mais longo prazo? São grandes problemas. Será que a infraestrutura física? A infraestrutura física. Mas há outros. Será mesmo que, aí mais na conjuntura, que a situação fiscal no próximo governo vai ter a folga que teve até agora, vai ter que haver um certo arrojo?